E a gente vai falar sobre Firebase, né? Então, o que é essa ferramenta, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta, quando a gente pode estar utilizando essa ferramenta, tá? Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre desse tema, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, será que eu devo usar o Firebase ou usar a AWS? Enfim, você tem que primeiro saber o que essas duas tecnologias, essas duas ferramentas, elas disponibilizam de opções para você verificar realmente qual que vai atender a sua necessidade, tá? Então, é exatamente por isso que eu trouxe esse tema e a gente vai ver exatamente tudo que o Firebase disponibiliza para a gente, quando a gente deve utilizar e como fazer, né, como dar os primeiros passos com essa ferramenta, tá? Então, para quem está entrando agora, muito boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E a gente vai falar hoje exatamente sobre Firebase. Mas o que é Firebase, né? Então, vocês podem se perguntar, né? Quem nunca teve contato com a ferramenta, tá? Então, como definição, tá? Então, ela é um back-end as a service. Então, se a gente traduzir, né, esse termo, tá? Então, ele é um back-end como serviço, certo? Então, é uma ferramenta que disponibiliza diversas outras ferramentas dentro dela lá, tá? Para que a gente trabalhe ferramentas de back-end. Mas, assim, back-end é uma coisa, assim, muito geral, né? Então, a gente vai destrinchar exatamente como ela divide essas ferramentas. Então, tem algumas categorias, tá? E aí a gente vai ver com mais detalhes essas categorias e essas ferramentas que a gente pode estar utilizando nas nossas aplicações, tá? Então, o Firebase, ela faz parte do Google Cloud Platform. Então, ela é uma ferramenta do Google, tá? Então, ela foi adquirida pelo Google, se não me engano, em 2011, certo? E aí, o Google viu o potencial do Firebase e logo comprou, tá? E aí, hoje em dia, ela é uma ferramenta super potente, né? Então, eu acho que é a mais utilizada, principalmente por desenvolvedores web, mobile, quer dizer, né? Então, para estar trabalhando com mobile, como vocês queiram chamar, tá? Então, ela é uma ferramenta muito conhecida, por quê? Porque muitas vezes você pode encontrar algum projeto que você não necessariamente precisa desenvolver todo um back-end na aplicação só para tá trabalhando com esse app mobile, tá? Então, por isso que ela é tão utilizada por desenvolvedores que que estão construindo aplicativos para dispositivos móveis, tá? Então, ela é muito famosa por quem está trabalhando com a parte mobile, certo? Então, basicamente é isso que de forma geral, que é o Firebase, tá? E quais são as ferramentas que tem lá dentro do Firebase, tá? Então, se vocês procurarem ou acessarem o dashboardzinho lá do Firebase, então vocês vão ver que lá tem um monte de ferramenta, tá? Então, um monte de nome em inglês, e aí cada uma delas tem seu objetivo específico, tá? Então, eu vou falar aqui algumas delas para que vocês entendam basicamente o que é cada uma delas, e aí vocês consigam identificar, será que eu preciso utilizar dessa ferramenta ou não, certo? Então, a primeira delas que eu queria falar é sobre, na verdade, essas duas, o Real Time Database e o Cloud Firestore, tá? Então, ambas essas ferramentas, elas são bancos de dados, tá? Então, são bancos de dados na nuvem, do tipo NoSQL, tá? Então, que você pode trabalhar no Firebase. Então, banco de dados na nuvem no SQL, tá? Mas qual a diferença entre os dois, certo? Então, digamos que o Real-Time Database, ele foi criado basicamente, acho que inicialmente, tá? Então, é como se fosse um banco de dados que eles criaram primeiro, tá? E depois eles criaram o Firestore, então, com algumas, digamos, features mais avançadas. Então, se você quer escalar mais o seu app, tá? Então, é como se você quisesse mais poder, digamos assim, né? Então, você utiliza o Cloud Firestore. E se você quer uma solução assim mais simples, que não tenha tanto poder assim, então você vai e utiliza o Real-Time Database, tá? Então, esses são os dois bancos de dados que tem lá no Firebase, tá? E você pode optar por utilizar um dos dois. E caso você ainda tenha alguma dúvida sobre qual utilizar, então eles fazem, lá na própria documentação do Firebase, tem
umas perguntinhas, como se fosse um checklist, tá? E aí você responde qual que se adequa melhor para a sua solução. Então, ela vai ter muitos usuários, vai ter muitas requisições, aí eles dão as métricas, né? Então, vai ter mais de X dados, X GB de armazenamento. Enfim, lá tem lá umas perguntinhas, então você vai respondendo e ele vai dizer, então nesse caso é melhor você usar o real time, ou nesse caso é melhor você usar o Cloud Firestore, tá? Então, lá tem essa ajuda para caso você ainda fique em dúvida de qual banco de dados utilizar lá no Firebase, tá? Outra ferramenta que tem lá no Firebase é o Cloud Functions. Então, como eu falei para vocês no início, que o Firebase era um back-end as a service, então, muito provavelmente, né, se você vai utilizar um banco de dados, você vai precisar de alguma ferramenta para estar gerenciando esse banco de dados, para realizar algum tipo de operação nesse banco de dados. E aí o Cloud Functions, ele serve justamente para isso, né, para você estar fazendo algum tipo de codificação, né, de regra de negócio para estar trabalhando diretamente com o banco, tá? Então, você pode utilizar o Cloud Functions para, entre outras coisas, mas essa é uma das ferramentas. Então, como o nome dele já está dizendo, functions, né, funções, então você consegue trabalhar, digamos, com a parte de back-end realmente nesse Cloud Functions, tá? A gente tem também o File Storage, né, que ele é utilizado para, como o nome já está dizendo, para armazenamento. Então, se a gente precisa armazenar imagens, arquivo de mídia de forma geral, então a gente utiliza essa ferramenta que é o File Storage, que é para justamente armazenar esses documentos. Tá? Então, se a gente precisa armazenar e chamar eles de alguma forma no nosso app, tá? Então, esse é um local onde a gente pode estar exatamente armazenando esses tipos de arquivos, tá? Tem o Authentication. Então, o Authentication é bem legal, porque ele permite que você faça todo o gerenciamento de autenticação da sua aplicação utilizando, né, a tecnologia do Google. Então, você pode utilizar o OAuth, né? Então, você pode se conectar com o app com conta do Google, conta do Facebook, da Outlook, GitHub, enfim, todas essas grandes empresas, tá? E aí, com o Authentication, você consegue fazer a autenticação do seu app utilizando qualquer uma dessas grandes empresas, né? Dessa forma de autenticação, tá? Então, é bem legal. Então, a grande vantagem de você utilizar o Authentication é justamente o quê? Você não tem que fazer isso tudo na mão, então você consegue justamente ter toda essa solução para que você consiga utilizar no seu app, ou seja ele mobile, ou seja algum app web também, que eu vou mostrar para vocês mais na frente, quando a gente for lá para o dashboard do Firebase. E é muito legal, né, porque ele vai ter toda a segurança, né, da autenticação do Google, e aí você consegue utilizar essa ferramenta nas suas aplicações, tá? Então, é muito massa, certo? Outra ferramenta que tem lá é o hosting, né? Que é justamente para você hospedar alguma aplicação, né? Então, colocar lá a sua aplicação na nuvem e aí você consegue, né, acessar se for uma API, se for um site, enfim, qualquer que seja a sua solução, então você consegue no hosting estar hospedando essa sua ferramenta, essa sua solução na nuvem, tá? Tem um notifications também, que é para você justamente fazer notificações dos seus apps, tá? Então, vamos supor que quando a gente tem lá o celular e a gente recebe uma notificaçãozinha, né? Então, é justamente isso que o Notifications faz, tá? Então, ele ajudar a enviar essas notificações para os seus usuários, tá? Então, é uma ferramenta muito legal que é muito utilizada também para o Firebase, certo? Tem também o Test Lab. No Test Lab, ele disponibiliza toda uma solução relacionada a testes, tá? Então, eles botam lá, fazem todos os testes no seu aplicativo, tanto com dispositivos reais, como com dispositivos virtuais, tá? Então, eles fazem diversos testes e conseguem identificar onde é que tem algum problema, por exemplo, de compatibilidade de tamanho de tela, tá? Então, isso é muito comum ocorrer, principalmente com aplicativos Android, né? Que a gente tem muitas telas de tamanhos diferentes, né? Então, muitos celulares com tamanhos diferentes, muitas versões. E aí, o Test Lab ajuda justamente você a ter todo esse feedback, ele faz todos esses testes e traz um relatóriozinho para que você verifique onde foi que teve problema no seu app, tá? Então, é uma ferramenta muito massa também, tá? Dentro de todo esse conjunto, né, de ferramentas, a gente tem também o Analytics, que ele vai funcionar como a parte de fazer o Analytics do seu aplicativo. Então, identificar
quantas pessoas estão utilizando. Assim, a gente tem todo um relatório de como é utilizado, né, o seu aplicativo, né, a sua ferramenta, né. Então, é muito legal também que você vai ter todas as estatísticas, quais foram os sistemas operacionais que estão sendo utilizados, as versões, o tipo de celular, a localização, enfim, tem tudo de que você imaginar de relatório de analytics que você pode utilizar também para estar verificando como é que a sua aplicação está sendo utilizada, tá? Além disso, a gente tem também o AdWords, né, que é para fazer a parte de tráfego, né? Então, você está colocando anúncios em apps, certo? E também a parte de performance monitoring. Então, você fazer o monitoramento de performance do seu app, tá? Então, entre outras ferramentas, tá? Então, tem outras também. Então, tem mais de 18 ferramentas dentro do Firebase, tá? Então, caso vocês queiram conhecer todas essas ferramentas, vocês podem dar uma olhadinha lá, lá no site do Firebase. Mas essas aqui, basicamente, são as mais famosas, digamos assim, né? As que a gente pode ter que utilizar com mais frequência, tá? Então, é muito legal toda essa estrutura, todas essas ferramentas que o Firebase traz para a gente, tá? E aí, é tudo muito legal, muito lindo, e aí você pode se perguntar, e quanto a gente paga para usar isso, né? Então, pode ser uma pergunta que vocês podem estar se fazendo agora, tá? Só que o Firebase, ele é inicialmente gratuito, tá? Então, se for para vocês testarem, para usar em aplicativos pequenos, então ele vai ser 100% gratuito, tá? Mas à medida que você escala aquela solução, então ela passa para um sistema de pay as you go, tá? Então você vai pagar, como qualquer ferramenta de cloud, né? Então você vai pagar pelo que você está utilizando, tá? Então os serviços, no caso a infraestrutura que você vai estar utilizando, tá? Então, inicialmente é gratuito, tá? Se você está trabalhando com projetos pequenos, dá para usar tranquilamente, você vai precisar pagar à medida que aquela ferramenta, aquela aplicação escala, certo? Então, você pode se perguntar, mas provavelmente deve ter outras alternativas, né? Então, por que eu devo utilizar? Tá? Primeiro, porque ela é uma solução gratuita, tá? Então, para muitos projetos ela vai ser gratuita, tá? A não ser que você tenha projetos maiores, e aí você vai, obviamente, precisar pagar por aquilo que está utilizando. Segundo, porque ela é gerenciada pelo Google, tá? Então, a gente não precisa dizer mais nada, né? Terceiro, porque ela é em nuvem, então ela permite você escalar, tá? Então, não importa se você está utilizando a ferramenta com... Assim, não importa não, né? Então, está usando a ferramenta com 2 usuários e você vai precisar ir escalando aquela aplicação e vai usar aquela aplicação com 1 milhão de usuários, tá? Então, você permite essa escalabilidade, tá? E você não vai precisar, digamos que, se preocupar com a parte de infraestrutura disso aí, né? Então, você tem toda a vantagem da nuvem, certo? E quarto, segurança, né? Então, a gente tem toda a parte de segurança, então digamos assim, tem uma segurança forte, justamente porque é uma solução muito testada, né, gerenciada pelo Google, então tem todas essas vantagens de você estar utilizando, tá? Então, muita gente utiliza o Firebase, então acho que ela é a ferramenta mais utilizada principalmente para mobile, como eu falei para vocês no início, tá? Então, quando é que você deve usar o Firebase, né? Então, já entendi tudo que o Firebase faz, tá? E aí, quando é que a gente deve utilizar? Então, primeiro, que você deve analisar. Quando você precisar de um serviço de back-end as a service. Então, se você precisar de um desses serviços, né? Que precisa de um back-end como serviço, então você precisa contratar esse serviço. Então, essa é uma das situações onde pode ser legal você está utilizando o Firebase, tá? Segundo, quando você precisar de um desses serviços que eu falei para vocês, tá? Então, eu falei, né, várias ferramentas que o Firebase tem. Então, se vocês, por acaso, for trabalhar num projeto e pensar, eita, como é que eu faço para trabalhar com notificações, por exemplo, no meu app? Você vai lembrar, o Firebase tem uma ferramenta que faz isso. Se vocês precisarem de autenticação com contas do Google ou contas de qualquer que seja essas grandes empresas, tá? Então,
o Firebase tem, então você entender basicamente quais são essas ferramentas e para que elas servem já é um ponto bem legal, porque quando você se deparar com uma situação que precise dessa ferramenta, de alguma dessas ferramentas, então você vai lembrar, o Firebase ele tem essa ferramenta, eu vou lá, vou ver como funciona e vou testar no meu app para ver se atende ao que eu preciso, certo? E antes também você precisa avaliar as alternativas possíveis, certo? Então você tem que analisar se é necessário você realmente utilizar o Firebase. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma aplicação, tá? Onde você tivesse que ter, por exemplo, um front-end web e um mobile, e você precise fazer se fosse necessário criar todo o back-end, né? Você, por exemplo, precisasse criar um API que utilizasse o padrão REST para estar gerenciando esse front-end, tá? Então, talvez, se você, nessa situação, não fosse legal você utilizar o Firebase, por exemplo, como essa parte de infraestrutura de back-end, essa service. Mas pode ser que, nessa situação, você identifique, mas era legal utilizar notificação lá para a parte mobile, então eu posso utilizar essa ferramenta específica do Firebase, tá? Então, percebam que não é uma solução fechada, né? Então, você pode utilizar pequenas partes dela, e aí justamente vai depender do seu projeto, da sua necessidade, tá? De todo esse contexto, e aí você pode, tendo esse conhecimento, fazer a análise e verificar se é uma boa alternativa para esse seu projeto específico, tá? Então, basicamente, essas são as dicas que eu dou para vocês para verificar quando é legal estar utilizando o Firebase, certo? E como é que vocês devem utilizar? Né? Então, a gente entendeu tudo que ele tem, né? Entendeu o que deve fazer para utilizar ele, tá? E como é que eu posso começar a usar essa ferramenta. Tá? Então, basicamente, o primeiro passo é você acessar lá o link, o site do Firebase com a sua conta do Google. Acredito que todo mundo tem a conta do Google, né? Então, é quase impossível alguém não ter, tá? Então, se você acessar lá, então ele já vai aparecer lá logado com a sua conta. E aí, eu vou falar aqui os passos, mas aí eu vou abrir, né, lá o dashboard do Firebase para vocês verem como é, certo? Então, o segundo passo é vocês criarem um projeto. Assim que vocês acessam pela conta do Google, vocês vão ver que lá aparece um campozinho para você criar um novo projeto. Então, você vai dar nome para esse projeto. Depois, você vai selecionar qual a plataforma que você vai utilizar, tá? Então, lá tem 3 íconezinhos, assim, onde você vai dizer se você quer usar para iOS, para Android ou para web, se eu não me engano. Então, a gente vai abrir lá, mas a gente vai ver de certeza. Feito isso, ele vai disponibilizar um código, onde você vai copiar esse código, tá? Para que ele vai dar acesso justamente à API do Firebase, tá? Então, ele vai disponibilizar lá o token, chaves, tudo que você precisa para estar acessando a API do Firebase, tá? Então, basta você copiar esse código e utilizar no seu projeto, tá? Então, tá lá bem explicadinho como vocês podem fazer isso, tá? Feito isso, você já consegue, né, ter acesso ao dashboard lá do Firebase, e aí você vai conseguir verificar, né, analisar qual ferramenta você vai precisar utilizar, e aí você acessa o link, o menuzinho que tem lateral, e aí você tem como iniciar com essa ferramenta específica que você selecionou, tá? Larissa, mas eu nunca usei essa ferramenta que eu vou usar. Por exemplo, vamos dar um exemplo do banco de dados, por exemplo, se a gente fosse utilizar o Real, lá um dos dois que eu falei lá no início, né? Então, um dos 2 bancos de dados. Então, você clicou lá, então lá ele vai mostrar exatamente, tem links de como iniciar, tem uma documentação muito completa e em português, tá? Então, é bem tranquilo de estar utilizando a documentação do Firebase, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que é bem fácil e tá tudo em português, vocês vão, com certeza, conseguir utilizar tranquilamente, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês como seria isso. E, para iniciar, como eu falei, né? Então, dá uma olhadinha na documentação, tá tudo em português, vocês conseguem acessar tranquilamente e dar os primeiros passos com essa ferramenta, tá? Então, o que pode ser útil para vocês, tá? Então, acho que, basicamente, o que eu selecionei aqui são as ferramentas mais usadas, eu acho, né? Que pode ser mais útil para vocês. O primeiro é o serviço de authentication, né? Como eu falei para vocês, ele permite que você consiga fazer toda a autenticação da sua aplicação utilizando essas contas de grandes empresas como Facebook, Google, GitHub, tá?
é muito comum você utilizar autenticação em suas aplicações, por isso que eu disse, né, que pode ser interessante e muito útil vocês utilizarem o Authentication, tá? O segundo é o hosting, que é para vocês armazenar hospedar alguma aplicação na nuvem, tá? Então, pode ser muito útil até para projetos pessoais mesmo, já que é gratuito, então vocês podem estar hospedando esses projetos nessa ferramenta de hosting. Tem o do banco de dados, que é o banco de dados mais simples, que eu falei, que é o Real Time Database, tá? Então, pode ser legal também vocês utilizarem esse banco de dados se vocês forem utilizar um banco NoSQL, tá? Então, caso vocês precisem de um banco NoSQL, pode ser uma alternativa legal para vocês, tá? E, por fim, o Cloud Messaging, que é o nomezinho que tem lá no Firebase para a parte de notificação que eu tinha falado para vocês, tá? Então, é muito útil se você quer trabalhar com notificações lá no seu app mobile, tá? Então, no Cloud Message você consegue fazer isso tranquilamente, tá? Então, essas 4 eu acho que são as mais, digamos assim, úteis, porque é muito mais comum a gente estar utilizando. Claro que todas as ferramentas são muito interessantes e pode ser que vocês venham a precisar utilizar elas, tá? E aí tem algumas alternativas, tá? Então não só existe o Firebase, existem outras. E aí você pode avaliar, né, se você quer utilizar essas alternativas ou o próprio Firebase, tá? Mas como eu falei, o Firebase é o mais utilizado atualmente, tá? Então tem esse Parse, que foi comprado pelo Facebook, tá? Então é uma alternativa também. E esse Back4App também, que é muito conhecido com relação a prover algumas dessas ferramentas, tá? Lógico que essas alternativas, eles não vão ter todas essas ferramentas que o Firebase tem, mas é justamente o que você vai fazer, avaliar qual a sua necessidade para aquele projeto específico, certo? E aí você vai analisar as opções possíveis e verificar, né, e testar qual que se adequa melhor para essa situação, tá? Então, bora lá, eu vou abrir aqui o console do Firebase para mostrar para vocês, certo? Deixa eu só alterar aqui a tela. Deixa eu adicionar aqui. O pessoal está perguntando se vai ficar a live gravada. Então, a live fica gravada, mas eu não publico assim que ela termina, tá? Então, demora um pouquinho para eu estar fazendo essa publicação, tá? Então, não tem um tempo específico, mas depois ela é publicada assim, tá? Então, deixa eu só botar aqui a tela. Certo? Então, basicamente, aqui eu já abri o site do Firebase, tá? Então, é só vocês acessarem no Google Firebase, tá? E ele já vai abrir com a conta, tá? Então, como eu já estava logada, ele já abre aqui, certo? Então, se vocês estão iniciando agora, então aqui eu tenho já um projeto criado, mas aí vocês vão clicar exatamente aqui, ó. Vão clicar aqui em adicionar projeto. Então, vocês vão botar um nome para esse projeto, tá? Então, eu vou botar aqui um nome só de teste, só para vocês verem como é que funciona, tá? Coloquem continuar, aí ele vai perguntar se você quer usar o Analytics no seu app, tá? E você vai dizer se você quer ou não, tá? Então, ele recomenda estar utilizando, mas se você não quiser, você pode desmarcar aqui e continuar, tá? Aí ele pede para adicionar uma conta e tal, mas aí como eu não vou botar uma conta, aí eu vou tirar, peraí, live teste, para não ter que selecionar essa conta, tá? Então, vou desativar, criar o projeto. Aí ele vai, né, carregar basicamente para criar esse projeto, então vamos só esperar um pouquinho, tá? Então ele vai criar o meu projeto e aí depois ele vai mostrar para a gente o dashboard com todas as ferramentas que vocês podem utilizar, tá? Então, deixa ele abrir aqui. Então, ó, percebam que ele já mostra aqui qual é o meu projeto e, ó, começa adicionando o Firebase ao seu aplicativo, né? Como eu falei para vocês lá no início, você vai selecionar qual é a sua plataforma. Então, é iOS, é Android, é web, ou pode ser Unity também, tá? Então, você vai selecionar qual formato que você vai utilizar. Então, por exemplo, se for web, então a gente clica aqui, aí você vai precisar registrar o seu app, qual é o nome do seu app, tá? Então,
Vou botar aqui o mesmo nome, live teste, tá? Então, se você quiser usar o Firebase Hosting, né, que é para hospedar esse aplicativo, é só você marcar aqui, tá? Ou fazer depois também, não tem problema. E aí, ele já vai disponibilizar a parte de hosting para a sua aplicação, certo? Então, você bota aqui, registrar app, tá? E aí, depois ele vai mostrar o código do que você vai precisar para acessar o SDK. Ó. Percebam aqui ó, que ele já mostra aqui para mim qual é o código que eu preciso. Já tem ó, a chave da API, tudo que você vai, o ID do app, tá? Então, é só você copiar isso aqui e colar na sua aplicação. Tá? E aí, com isso, você já consegue ter acesso ao SDK do Firebase. Tá? Então, com isso, já consegue acessar. Então, vou mostrar para vocês como isso pode ser feito também, tá? Então, ó, ele abre aqui o console, certo? E aí, ó, se vocês perceberem aqui do lado esquerdo, tem um menu, tá? Onde ele divide todas as ferramentas em categorias, tá? Então, tem a categoria de criação, tá? Que está relacionado com a criação do seu app, tá? Então, tem a de Authentication, tem os bancos de dados que eu falei para vocês, os dois, tem a parte de storage para armazenar arquivos, no caso, imagens, o que você queira armazenar para o seu aplicativo, tá? Hosting, o Functions, e tem Machine Learning também, né? Então, tem uma ferramenta de Machine Learning, caso você queira utilizar na sua aplicação, tá? Aí, na parte de liberar e monitorar, então, você tem o Crash Lytics, tá? Para verificar, acho que algum tipo de algum erro que tenha na sua aplicação, então, algum crash que tenha na sua aplicação. Tem a parte de performance para você analisar a performance do seu app, tá? O Test Lab, que é aquele que eu falei para vocês que é para testar, então ele testa em vários dispositivos, tá? Tudo lá nos servidores do Google e ele dá um relatório de como foi esses testes no seu app, certo? Então, também tem a parte de distribuição do app, tá? A terceira característica é a parte de Analytics, tá? Como eu falei para vocês, então tem dashboard, real time, tem eventos, conversão, tá? Então tem muita coisa que vocês podem estar utilizando aqui, então funil, debug view, tem muita ferramenta aqui que vocês podem estar utilizando com essa parte de Analytics, tá? Então vocês têm uma visão completa do que é usado no seu app, tá? Então você pode ver de tudo que vocês imaginarem do app, então pode até monetizar. Tem uma parte também que era de monetizar o seu app, se você quiser botar anúncio, enfim, tem o que vocês imaginarem, tem aqui dentro, tá? Então, aqui engajamento, você pode fazer predição também, tem teste AB, Cloud Message, que eu falei para vocês, que é aquela das notificações, tá? Então, enviar notificações para o app. Tem o In-App Message, que é para enviar mensagem dentro do próprio app também, tá? O Remote Config, que é se vocês quiserem fazer a configuração do app, e vocês conseguem fazer isso sem ter que subir o app novamente, né, sem fazer o deploy novamente daquele aplicativo, tá? Então, você consegue gerenciar essas configurações tudinho daqui, tá? Então, também é bem legal essa ferramenta. Dynamic Links, que é para você querer colocar algum link específico, por exemplo, eu quero botar um link numa página web e assim que o usuário clicar nesse link e direcionar para uma tela específica do app, lá no mobile, tá? Então, isso também pode ser feito, tá? Então, tem muita ferramenta que vocês podem utilizar, tá? E aí eu vou mostrar basicamente aqui para vocês como é que funciona pelo menos uma delas, tá? Aqui eu vou mostrar aqui do Real Time Database, tá? Então, se você clicar nele, aqui, né, em Real Time Database, ele vai mostrar, tá? Então, ó, você consegue comparar os bancos de dados aqui nesse link, certo? Como eu falei para vocês, para verificar qual é a melhor opção para o seu app, tá? Então, ele tem umas perguntinhas e você vai lá e responde, tá? E tem todas as instruções que vocês podem precisar para começar com a ferramenta, tá? Se você clicar aqui em como começar, ele vai direcionar direto para a documentação e tem lá as instruções de como vocês podem iniciar com a ferramenta, tá? Então, é bem tranquilo, então bem simples de estar utilizando, certo? Então, ó, basicamente, o que a gente iria fazer aqui? Iria criar um banco e depois clicar aqui em como começar para ele mostrar exatamente o que você tem que colocar no seu app, como fazer a conexão com o banco e etc, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, a parte inicial que vocês devem fazer é adicionar o acesso ao SDK dentro da aplicação de vocês. E aí eu vou mostrar como é simples a gente fazer isso, tá?
Então, deixa eu trocar de novo aqui a visualização para mostrar para vocês. Então, aqui eu abri basicamente um projeto, tá? Um projeto simples que não tem nada, só criei uma estrutura de HTML aqui no VS Code, tá? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aqui não tem nada demais, eu só gerei mesmo o código padrão de uma página HTML no VS Code, tá? E aí, lembra daquele código que apareceu lá no final, quando a gente criou o projeto, né? Então, tem lá, ele gera o script, tá? Em JavaScript, e você, basicamente, foi o que eu fiz. Eu copiei, tá? A parte de importação do SDK, que são essas duas linhas, esses dois scripts aqui, e a parte que tem o conteúdo, de fato, que tem a chave da API, que é a parte mais, um bloco de código que tem mais abaixo, né? Mais para o final do documento, né? No caso daquele snippet de código, tá? Então, eu botei num arquivo aqui, scripts.js, tá? Então, só fiz colar aqui, tá? Tirei aquela parte do script e pronto, né? Então, linkei o index com esse arquivo JavaScript, tá? E você já consegue estar trabalhando com a API somente fazendo isso, tá? Se a gente abrir aqui o Chrome, tá? Nessa página, que é essa página aqui. Então, deixa eu só alterar para vocês verem que realmente é essa página, certo? Vou botar aqui um H1 Live com Firebase, tá? Então, atualizar. Então, essa daqui, entra nessa página aqui, tá? Então, se a gente acessar aqui o console e tentar acessar aqui o Firebase, tá? Então, deixa eu ver aqui. Se a gente tentar acessar aqui o Firebase, certo? O Firebase, essa variável, então ele já consegue, ó, a gente já tem aqui o objeto onde eu consigo eu já estou acessando aqui a API da Firebase, certo? Então, somente com essa pequena configuração, você já está acessando o SDK, já está acessando lá o seu projeto lá dentro do Firebase. Essa é a parte inicial que você precisa fazer, tá? Para já estar acessando a API do Firebase, certo? E aí, depois, você vai precisar fazer aqueles passos que eu falei, né? Então, você vai vir aqui novamente no dashboard do Firebase, vai precisar selecionar qual é a sua ferramenta, certo? Depois que você selecionar qual é a ferramenta, então ele vai dar instruções do que você precisa criar. No caso do banco de dados, vai precisar criar o banco de dados e ele vai mostrar como você pode fazer a conexão com esse banco de dados. Então, se a gente colocar aqui como começar, então ele vai dizer exatamente como você pode acessar o Firebase, tá? Então, se eu vir aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, aqui ele dá o passo a passo de como você deve fazer. Então, integrar o SDK, certo? Criar as referências do banco. Então, ele dá um passo a passo bem direitinho como você deve fazer com cada ferramenta, tá? Então, não tinha como a gente estar fazendo, porque são muitas ferramentas diferentes, então, para cada ferramenta, ele vai ter, né, seu próprio formato de estar fazendo, o próprio formato de como você está fazendo, de qual ferramenta que você está usando, tá? Então, pessoal, quem está no Instagram é no YouTube, tá? Que eu consigo compartilhar a tela, aqui no Insta eu não consigo. Certo? Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês todas as possibilidades que o Firebase tem. Então, se você está trabalhando com algum app mobile, então é muito provável que você vá precisar do Firebase para alguma dessas ferramentas, tá? Então, é bem tranquilo de trabalhar com ele. Então, se você, por exemplo, você pode até também, uma coisa que eu esqueci, é que você pode até trabalhar com a base de usuários, então se você quer fazer algum tipo de teste no seu app, só que não tem usuários ainda para isso, então não tem dados, você tem uma ferramenta também que você consegue utilizar isso, só não estou lembrado exatamente o nome dela, mas você consegue fazer isso com Firebase também. Então, é muita ferramenta que tem lá, então, muito provavelmente vai ser útil para você estar utilizando o Firebase nos projetos de vocês, tá? Então, como para quem está acompanhando as lives da semana, então eu estou trazendo alguns passo a passos, né? Então, algumas tarefas para que vocês saiam daqui já aplicando alguma coisa. Então, não fiquem só isso que está assistindo, né? Mas que vocês botem em prática o que vocês aprenderam aqui na live.
certo? Então, o passo a passo de hoje é vocês acessarem o Firebase com a conta do Google de vocês, criar um projeto já para iniciar e criar um app usando o Real-Time Database. Mas poderia ser qualquer outra ferramenta, qualquer ferramenta que vocês tenham a possibilidade de estar utilizando, digamos assim, mais próximo, tá? Então, que vocês acham que vai ser útil para projetos que vocês estão trabalhando ou que pretendem construir, tá? E utilizar essa ferramenta para um projeto seu, certo? Então, essas são as dicas para vocês já saírem daqui aplicando tudo que a gente viu, tá? E aí vocês já iniciarem com essa ferramenta muito legal que é o Firebase. Certo, pessoal?